Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos, da Convicção Editora. Estamos no primeiro trimestre de 2026. A despeito do tema, nós temos que falar algo importante. Nós fizemos uma introdução ao livro de Neemias no vídeo anterior. Vamos fazer a leitura do texto bíblico. São dois conforme a sugestão. Capítulo 4 de Neemias, versículo 14, que nos diz assim: Olhei, levantai-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Já o capítulo 5, versículo 11, conforme a proposta, diz: Restituí-lhes hoje os seus campos, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a centésima parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que deles tendes exigido. Fiz a leitura, conforme a proposta da nossa revista, o chamado texto-chave, que era o nosso texto de ouro, conforme nós comumente falamos. Na introdução, começa justamente a falar o seguinte: para você, o que significa ter coragem? Em quais momentos da vida precisamos dela? Antes de você responder, nós precisamos ser pessoas corajosas. E os momentos os quais nós precisamos são todos eles. Nós não temos como viver os momentos e situações de uma forma medrosa, mas precisamos ter realmente coragem para viver, ter uma perspectiva otimista e não pessimista, entre outras coisas. Neemias, no capítulo 4 e 5, nos apresenta um cenário de desafios e oposição em que a reconstrução dos muros de Jerusalém se torna um símbolo da resistência e fé. Vale lembrar que Esdras foi para Jerusalém, reconstruiu o templo, teve um atraso significativo de anos e anos para que a obra retomasse e pudesse concluí-la. E 13 anos após a ida de Esdras, a outra leva, juntamente com Neemias, vai para Jerusalém a fim de reconstruir os muros da cidade. E diante das ameaças externas, e das dificuldades internas, Neemias lidera o povo com coragem, lembrando da importância de lutar por suas famílias e pelo futuro da sua comunidade. Destaco algumas coisas logo de início. Primeiro, que ele tinha não apenas coragem, mas integridade, hombridade, fé em Deus, vivia na dependência do Senhor, sobretudo. Neemias vai enfrentar, assim como nós enfrentamos, ameaças externas, mas também internas. E em relação à questão da comunidade, Neemias, ele visava o bem comum. Hoje em dia, muitas pessoas só começam a ver as coisas de acordo com algumas vantagens que elas podem usufruir ou obter diante dos relacionamentos. Algumas outras vão olhar para os seus próprios umbigos. Mas nós aprendemos aqui a comunidade, ou seja, a edificação dela, o bem, das pessoas que estão no entorno. E isto realmente me chama a atenção logo nessa introdução. Por quê? Porque a passagem bíblica vai nos ensinar que lutar por quem amamos vai exigir coragem para enfrentar os desafios sem recuar. Antes de adentrarmos no primeiro tópico, e eu vou deixar na descrição do vídeo o conteúdo do vídeo, as boas-vindas, a introdução desta lição, para depois mencionar a introdução da revista, conforme eu fui lendo e fazendo alguns comentários, e por sua vez os tópicos e a conclusão. Deste modo, você poderá, em algum momento, caso queira, ir para a descrição do vídeo, clicar e vai ser direcionado de acordo com os minutos que ali estiverem indicados. Quando iniciou as obras do muro, com a distribuição dos setores entregues a grupos homogêneos,
Nós vamos observar, conforme notamos no capítulo anterior, que Neemias teve que enfrentar o quê? Uma oposição dos inimigos que já foram mencionados. Eles assumiram, na verdade, um comportamento de oposição cerrada, a despeito de reconhecerem as credenciais que Neemias tinha do rei da Pérsia. Alguém que estava sob a ordem ou determinação do rei da Pérsia, tinha uma missão a ser feita, mas ainda assim as pessoas se levantaram contra a obra. Não a obra necessariamente sob o mando e a ordem do rei da Pérsia, mas se levantaram contra a obra de Deus, porque estava relacionada ao seu povo. E a notícia de que a obra estava em andamento irritou um líder chamado Sanbalat. Sanbalat, ele ardeu em ira. Ele e os seus companheiros, para você ter uma ideia, estavam muito indignados, e Sanbalat era nada mais, nada menos do que um governador daquela província. Era um governante, era um político. E agora ele vê chegar um judeu vindo lá da Pérsia, com credenciais do rei para assumir a liderança justamente em Judá, ali em Jerusalém, portanto, uma referência ao Reino do Sul. E ele começa a observar a reconstrução do muro. Ele ficou certamente irado, muito chateado. E na atitude desse líder samaritano, há dois motivos, porque Sanbalat era samaritano. Um de ordem humana, social e política, que era a hostilidade histórica dos samaritanos contra os judeus. Os samaritanos não se davam bem com os judeus e vice-versa. Os samaritanos eram um povo misturado, judeus com pessoas dos povos pagãos. Não eram, digamos assim, entre aspas, judeus puros, mas havia essa mistura e esta rivalidade ou hostilidade. Mas, além disso, ó, tem uma outra natureza metafísica. Qual era? Sambalat era instrumento do maligno para impedir que os judeus se firmassem novamente como nação, como povo organizado, porque era por meio desse povo que Deus mandaria ao mundo o Messias, o Salvador, ao qual nós conhecemos e concebemos que é a pessoa bendita de Cristo Jesus. O que a gente verifica, meus irmãos, que através dos séculos, Satanás tem se levantado e até mesmo utilizado instrumentos humanos para, por meio deles, fazer oposição à obra de Deus. É preciso que tenhamos a consciência de estar fazendo a obra de Deus, a coragem espiritual e determinação para prosseguirmos sem intimidação, à semelhança do grande líder Neemias. Além da organização, da oposição, que é de natureza política e também religiosa, tem outras questões que atravessam somente para prejudicar o andamento da obra de Deus. Para se ter uma ideia, a obra de Neemias servia para soerguer o muro, mas também levantar a vida religiosa e social do povo de Deus. E Neemias precisava enfrentar uma segunda questão, que estava atrelada com a construção do muro. Qual é? O desequilíbrio econômico entre ricos e pobres, com prática de injustiça que levava os primeiros a se apossarem das terras e até reduzirem a servidão. Neemias está nas mãos de Deus e ele venceu essas duas batalhas. As injustiças sociais ocorreram entre o povo judeu e Deus vai levantar homens como Neemias para ser uma voz que clamasse naquele período e ainda assim vai sofrer várias oposições. Agora vamos para o primeiro tópico que diz: superando a oposição com propósito. Neemias capítulo 4, versículo 1 até o 6. É preferível que você faça a leitura para devida compreensão.
Mas Neemias, ele vai experimentar a hostilização dos adversários por decidir realizar a obra de Deus. Fazer a obra de Deus não é fácil. Quando a gente se converte, já há uma batalha espiritual. Nós não precisamos fazer mais nada para estarmos envolto a essa batalha espiritual. Mas acontece que nós não lutamos contra o diabo. Nós não lutamos contra as pessoas. Nós vamos usar as armas espirituais. Tu vai mencionar, primeiramente, entender que somos fracos. O questionamento do opositor, com o intuito de mexer com a autoestima do povo de Deus, faz reconhecer que somos vulneráveis. Note que no versículo 2 do capítulo 4 vai dizer: o que esses fracos judeus estão fazendo? Na verdade, nós somos frágeis, somos feitos de barro, mas, não obstante a nossa limitação e fraqueza, somos fortalecidos pelo Senhor e no Senhor. Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, e ao vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa vida deve glorificar a Deus. Todas as atitudes, todas as nossas ações devem redundar para a glória do Senhor. Não é à toa que o autor da revista diz que todas as ações, atitudes, palavras e pensamentos devem ser para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória do Senhor. Um outro item é viver em esperança. A nossa esperança sempre vai estar em Deus. E a expressão, será que vão ressuscitar pedras dos montes de entulho e de pedras queimadas? Sabemos que, na perspectiva cristã, o evangelho é vida em Jesus, semelhante àquela experiência do profeta Ezequiel que temos como referência bíblica, o capítulo 37 deste profeta, sobre a experiência do vale de ossos secos. Já em Efésios capítulo 2, versículo 5, temos a seguinte menção, parcialmente, do versículo indicado, que Deus deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Na letra D, ser firmes e constantes. Aí vai mencionar Tobias, que vai ridicularizar o trabalho do povo de Deus. E opiniões como esta, segundo o autor, é como um banho de água fria no entusiasmo de muitos. Mas nós não somos daqueles que recuam, porque se recuar, a minha alma não vai se agradar dele. Mas acontece que o texto aos Hebreus, no mesmo capítulo 10, vai dizer que nós não somos daqueles que retrocedem. Pelo contrário, mas daqueles que avançam para a preservação da nossa alma. Porque a fé cristã é perseverante, por conta do depósito dela, é depositada na pessoa bendita de Cristo Jesus. E ser abundante é um outro item, porque fala sobre o texto que nos revela que os judeus foram abundantes na obra de Deus. Versículo 6 fala: o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. É o que nos diz a palavra do Senhor. Assim edificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Todos estavam coesos, unidos, não obstante a zombaria, o escárnio e todas aquelas atitudes por conta dos opositores. E o autor da revista vai dizer que o segredo do sucesso do povo judeu foi não abrir o coração para o menosprezo, mas para o trabalho. E isso é o foco, a perseverança. Vamos para a próxima questão a ser abordada dentro do tema, mas deste tópico que fala sobre a disposição do povo sobre a ira dos inimigos. O texto se baseia em Neemias capítulo 4, versículo 7 até o 14. Quando a gente analisa do 7 até o 14, vamos notar que os inimigos do povo de Deus se articularam. Eles se articularam e Neemias, ao perceber o complô, toma a decisão sábia de orar ao Senhor. Ele busca a resposta de Deus através da oração. E Jesus
em um Novo Testamento, vai nos exortar a orar. Aliás, ele vai também nos ensinar a orar. Observe no texto que Neemias não apenas orou, mas literalmente vigiou dia e noite. O fato de ter feito a oração e falar com Deus e esperar a resposta divina não fez com que ele cruzasse os braços. Ele ainda assim se manteve vigilante, cauteloso e, conforme o texto diz, dia e noite. Por uma razão óbvia. Os inimigos do povo de Deus são sutis, mas também são ardilosos, cheios de sagacidade. E Neemias, sob a direção de Deus, ele vai organizar o povo a estar atento e bem armado para um iminente ataque. Note que dentro daquele contexto do Antigo Testamento, no versículo 13, diz assim: pelo que nos lugares baixos, por detrás do muro e nos lugares abertos, dispus o povo segundo as suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Eles tinham que se defender. Eles não estavam ali para atacar naquele contexto. Eles não estavam indo para a guerra ou para a batalha, para conquistar terras. Eles tinham retornado à sua terra natal para reconstruir o muro de sua cidade, e sob a ordem do rei da Pérsia. Mas ainda assim, enfrentaram oposição e tiveram que se armar, fazer o uso literalmente das espadas. Observe que no texto ele não apenas orou, vigiou dia e noite. Neemias, já fiz a leitura. E o que que nós aprendemos aqui? É uma citação a Efésios capítulo 6, versículos 16 e 17. Aprendemos com Neemias que estamos sempre sob ataques sorrateiros. Esse texto que ele vai mencionar, que é Efésios capítulo 6, precisa ser lido para que você possa ter uma noção desse contexto e, sobretudo, sobre a referência bíblica. Porque no versículo de número 16 e 17, vai nos dizer o seguinte: tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Fala sobre a armadura de Deus, que é concedida não a um indivíduo, isto é, a um crente em Jesus, mas a todos os crentes. A luta não é para ser travada individualmente, mas de forma coletiva. Não existe um exército de um homem só, mas composto por várias pessoas. E nós estamos na batalha espiritual e precisamos conceber isto à luz da palavra de Deus. Porque lá no versículo 10 vai dizer, do mesmo capítulo, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, diz a palavra do Senhor. E a orientação de Deus é se vestir ou se revestir de toda a armadura. Mas é bom salientar que a espada do Espírito aqui não é aquela espada, conforme está na língua grega, é aquela espada para atacar, é uma espada de defesa. A armadura aqui não é completa. Havia uma espada maior, que serviria sim para o ataque, bem como a lança do soldado romano. Mas Paulo aqui não diz para a gente atacar o diabo. Pelo contrário, a gente tem que submeter-se, pois a Deus, primeiramente, estarmos debaixo das mãos de Deus, e quando o inimigo ele começa a nos rodear, buscando quem possa tragar, nós vamos resistir, não lutar contra o diabo. E qual é a consequência direta, o resultado dessa resistência, uma vez que estamos no Senhor, sobretudo debaixo da direção dele e sob a proteção do Eterno? Ele fugirá de nós, diz a palavra de Deus. Em nenhum momento a Bíblia diz para colocar o diabo debaixo do nosso pé, fazer isto, aquilo, outro, travar uma batalha com ele. Pelo contrário, a nossa luta não é sequer contra o diabo no sentido de uma forma direta. Pelo contrário, a gente utiliza essas ferramentas, essa armadura espiritual, que são recursos espirituais concedidos a todos os crentes em Jesus. Feito esta colocação, vamos prosseguir, porque a surpreendente lição está no versículo 14. O que está em jogo não é o muro, mas a família. A gente tem que reportar, uma vez mais,
a Neemias, conforme o capítulo de número 4 no versículo 14, que diz: Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Eis a razão deles se armarem, deles terem essa precaução. Repito, não para ataque, mas para se defender, por conta dos seus familiares. Não apenas pela sua vida, mas dos seus entes queridos. E não podemos fazer a obra de Deus e negligenciar a nossa família. Aí a gente precisa voltar àquilo que nos é dito há muito tempo, mas parece que alguns não aprendem em hipótese alguma. Primeiro Deus, segundo a família, terceiro igreja. Se a gente colocar Deus, igreja e depois a família, a gente vai criar muita dificuldade. Até porque, se nós tivermos uma família fraca, o resultado será uma igreja composta de pessoas enfraquecidas, sem estrutura familiar, tendo cunho espiritual, no viés emocional, físico, etc. e tal. Agora, se nós tivermos famílias fortalecidas, fortes, pujantes, nós teremos uma igreja composta de crentes também fortes ou pujantes. Uma outra coisa, aos líderes, a Bíblia fala para cuidar primeiramente da sua família. Porque se não tiver condições morais e espirituais de cuidar da sua família, essa família micro não vai ter condições morais e espirituais de cuidar de uma família macro, isto é, maior. No caso do esposo, quer crente ou não, mas ele precisa sacrificar pela sua esposa, a semelhança de Cristo Jesus. Naturalmente, que você vai dizer assim, mas aquela palavra não é somente para os crentes? A priori, sim. Mas muitas pessoas que não são crentes fazem de tudo pelas suas esposas, até ao ponto de morrer por elas. Por quê? Porque ama as suas respectivas esposas. O casamento não é somente para o crente, é para o descrente. E uma vez que você está nesse contexto familiar, sem dúvida alguma, você precisa fazer algo em prol do seu cônjuge, e por tabela, pela sua família. Não devemos viver apenas para trabalhar enquanto os nossos são atacados. Porque a palavra de Neemias, né, foi clara: lutemos por nossa casa. A nossa vida deve ter esta ordem: Deus em primeiro lugar, na sequência a família, e em terceiro lugar o trabalho ou ministério. Se nós não lutarmos por nossa família, quem lutará? E quando há essa inversão, a gente nota o fracasso na vida familiar de algumas pessoas e até mesmo de alguns líderes. Por isso que eu, vez ou outra, eu repito aqui, não para ficar direcionando como se fosse um recado para A ou B, mas eu lembro sempre o que eu ouvi e recebi em meu coração. O sucesso ministerial não compensa o fracasso familiar. Existem líderes, não é apenas pastores, mas diáconos, oficiais da igreja, que trocam suas famílias pela igreja. Não deveria ser assim. O próximo tópico fala sobre a reação do povo sob a iminente ataque. Eles estavam ali para se defender, tinham uma motivação grande, lutar pelos seus familiares, pelas suas famílias, e Neemias sabia dos possíveis ataques. Então, ele vai elaborar, ele vai se organizar, vai ver o planejamento, ele vai se valer de estratégia e faz uma escala de serviço e contava tanto com a edificação do muro, mas também com vigilância. E a vigilância não era só ficar de olho, com armas, armas nas mãos. Vai ficar atento, vigilante. Infelizmente, alguns só trabalham e se esquecem de vigiar. Precisamos trabalhar, mas também ser vigilantes e preparados para que a edificação dos muros fosse mais eficiente dentro daquele contexto
E o autor vai dizer que aquela conhecida frase, a união faz a força, tem sua aplicação ideal aqui nesse contexto. A união faz a força, torna o serviço muito mais leve, mais fácil para todos. Quando há esse consenso, onde há uma união e todos estão coesos dentro de um só objetivo ou propósito. Neemias vai instituir, entre eles, um sinal de alerta, que era uma trombeta que, ao ser acionada, deveria chamar a atenção a fim de reunir todos para combater juntos. Era um exército só, não eram homens isolados, cada um lutando pelas suas famílias, mas lutando juntos por uma causa maior, a fim de defender a si mesmo quanto os seus familiares. Aí nós temos um exemplo. O exemplo de quem? De Neemias, que, ao primeiro sinal de uma questão muito difícil, devemos acionar o alarme e nos reunir como equipe, como ministério, como família, para juntos fazer o quê? Pelejarmos, lutarmos. Mas não é lutar contra carne nem sangue, para adotarmos estratégias, adotarmos realmente um planejamento e buscar sempre a solução. O outro tópico diz um tipo de ataque inesperado. O que Neemias vivenciou? Ele vivenciou a prática dos juros excessivos cobrados por empréstimo que resultava em extrema pobreza e até mesmo escravidão para muitos judeus. Vamos nos situar contextualmente. Durante os seus primeiros 12 anos de governo, ele foi um exemplo de desprendimento e generosidade para com o povo. Agora, a situação vai mudar. O ataque era interno, não era externo. A preocupação não era lá fora, e sim internamente. Porque vai surgir, conforme o autor falou, verdadeiros abutres para devorar o pequeno, devorar o órfão, a viúva e o estrangeiro. Irmãos, aqui não se trata de ideologia, se trata das injustiças sociais que eram cometidas naquele período. Deus não aprova nenhum tipo de injustiça social. Esta é a grande verdade. A gritaria por parte do povo consistia no fato de que os ricos se aproveitavam da miséria para explorar o pobre e necessitado. Há uma música secular de muitos anos atrás que dizia que o rico cada vez ficava mais rico e o pobre cada vez ficando mais pobre. Porque a elite brasileira não tem nenhuma preocupação com a classe social mais baixa. A elite só quer se manter no poder e ditar as normas e se valer de todo o sistema e do Estado através de conluio para manter o seu status quo. Mas a grande questão, que não é apenas no Brasil, mas em muitos outros lugares, é, não há uma união por parte das classes mais baixas, classe D, E assim por diante. Porque temos a chamada classe média, média alta, média baixa, pobre, etc. e tal, aquelas que estão na linha da pobreza ou abaixo dessa linha. Chegou ao ponto, para você ter uma ideia, de que o pobre era vendido como escravo para a quitação de dívida. Que coisa triste. O texto vai descrever esse fato lá no capítulo 5, versículo 5, que precisa ser lido. Ora, a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, e nossos filhos como os filhos deles. E eis que estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas para serem servos, isto é, escravos. E algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois outros têm os nossos campos e as nossas vinhas. A escravidão não é o ideal de Deus. O homem, ele exerce o livre-arbítrio e ele anseia, sobretudo, a liberdade. Nós sabemos que, espiritualmente falando, nós só seremos verdadeiramente livres quando nós fomos libertos por Cristo Jesus, porque a verdadeira
Liberdade se encontra em Cristo, quando nós acatamos o senhorio dele. Mas acontece que aqui o contexto é de escravidão de cunho social. E há uma reação de Neemias ao ouvir o clamor, a indignação do povo, pois o povo, diz o autor, que Deus elegeu, tratava seu próximo com indiferença, como se fosse um objeto, uma mercadoria. A injustiça social foi um dos temas do seu contemporâneo, o profeta Malaquias. Como nós estamos no âmbito da escola bíblica dominical, precisamos, sem dúvida alguma, fazer a leitura deste texto, numa referência a Malaquias, capítulo 3, versículo 5, que nos diz assim: Instigar-me-ei a vós para juízo, e sereis uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Vale a pena reler Malaquias, capítulo 13, versículo 5, e meditar na palavra do Senhor. A injustiça social sempre estará na agenda de Deus, porque é inconcebível. As pessoas que são feitas à imagem e semelhança de Deus não podem ser submetidas a tais situações tão tristes, muito difíceis. Vamos para o capítulo 5, versículo 7 até o 14, que vai falar sobre o contra-ataque do povo de Deus, e é mais um tópico que vamos analisar. Aí surge a usura. A usura, que são os juros abusivos altos, era pior do que os ataques que Israel estava preocupado anteriormente. E Neemias e o seu povo, diante dessa dificuldade, têm algumas atitudes, entre elas, fazer um planejamento contra-ataque, a fim de solucionar a crise instaurada. A primeira reação foi o quê? Uma autorreflexão. A mudança é filha genuína de autorreflexão. E o texto diz claramente: analisei tudo. Neemias, capítulo 5, versículo 7. Precisa haver essa análise. Da mesma forma, nós precisamos fazer um exame introspectivo. Você pode pedir para que Deus venha sondar o seu coração, para ver se alguma coisa está fora do lugar, a fim de que você venha ter noção daquilo que está fora de ordem, pedir para que Deus dê graça para consertar, se for algum pecado, confessar e abandonar, a fim de haver uma restauração. Ele analisou tudo, mas além da autorreflexão, ou desse exame introspectivo, a segunda que terei que lutar, não é cruzar os braços. O texto nos revela o seguinte: e depois advertiu os nobres e oficiais. Neemias advertiu. Tem gente que não quer advertir, porque se advertir, vai criar uma certa animosidade. E existem pessoas que querem agradar a gregos e troianos. Mas, como se diz no popular, nem Jesus agradou a todos. Para estar no centro da vontade de Deus, existe uma batalha diária dentro de cada servo. Caminhos tortuosos dão trabalho para endireitar, pois fazer o que é certo é uma peleja constante. E a terceira atitude foi a coragem de denunciar o pecado sem atenuante. O texto diz que Neemias foi incisivo em sua denúncia. Estás cobrando juros dos vossos compatriotas. O juro abusivo não era em relação a um povo escravo ou subjugado, vencido, um povo pagão. Pelo contrário, eram os seus. A usura os levava a praticar o mal contra os seus irmãos. A usura é pecado. Aliás, o sistema bancário brasileiro cobra juros abusivos.
milhares e milhares de pessoas têm suas vidas destruídas, economicamente falando, mas que têm resultado direto na vida familiar por conta dessa forma injusta, e eu diria criminosa, porque é inconcebível que um sistema bancário, mesmo mediante a legalização, o amparo legal, tenha juros exorbitantes que levam a situações complicadas para as pessoas que fazem parte da sociedade. A quarta atitude foi parar o que estava fazendo para se reunir a fim de resolver aquela dificuldade, aquela questão, porque o texto diz: convoquei uma grande assembleia contra eles. O autor diz que fez uma faxina, uma boa faxina, que vai exigir o quê? Atenção e dedicação. E para fazer uma boa faxina também vai dar uma dor de cabeça, vai ter algum estresse, vai ser cansativo, mas sujeira pesada só sai com trabalho pesado. Para tal, temos que parar e tratar do assunto. Não adianta varrer para debaixo do tapete, fechar os nossos olhos, fazer vista grossa, como se diz no popular, tapar o sol com a peneira. Temos que ser corajosos, como Neemias foi corajoso. A quinta atitude era ser exemplo para outras nações que não tinham aliança pessoal com Deus. Como é que Israel ia ser luz para as nações se havia um comportamento tão injusto e cruel para com os seus? Aí Neemias, após confrontar sobre as injustiças sociais, apela ao temor do Senhor para os judeus, a fim de não servir de escândalo para os gentios. O povo confrontado é desafiado a ter atitudes dignas de arrependimento e se eles se converterem solenemente diante do Senhor. Existem pessoas nos dias atuais que dizem que não tem nada para se arrepender. Eu não preciso me arrepender de nada, eu não tenho nada do que me arrepender, como se ele fosse perfeito. Aí lá na frente ele faz minha culpa. Eu não devia ter feito isso, mas não dá mão palmatória. São pessoas dificílimas, pessoas que não reconhecem os seus erros. Todas estão erradas, menos ela. Existem pessoas realmente que têm um nariz não apenas empinado, mas são pessoas arrogantes. São pessoas que, como a Bíblia diz, é, é uma pessoa de dura cerviz. O povo confrontado é desafiado a ter atitudes dignas, eu ali, é maravilhoso quando a palavra de Deus provoca mudança na nossa vida. E Neemias usa as suas vestes para dar uma advertência ao povo. Versículo 13, vou fazer a leitura. Também sacudi as minhas vestes e disse, ele sacudiu. Assim sacuda Deus a sua, assim sacuda Deus da sua casa e do seu trabalho todo homem que não cumprir esta promessa. Assim mesmo seja ele sacudido e despojado. E toda a congregação disse, Amém, e louvaram ao Senhor. E o povo fez conforme a sua promessa. Lembra que houve um levante por parte do povo oprimido contra desse pecado da usura, desse juro abusivo? Ele sacudiu as vestes, que seja sacudido e despojado da mesma maneira. Ele tem que temer e tremer por conta, não apenas do Senhor dos Exércitos, mas porque, de fato, Deus é o justo juiz. Vamos para a conclusão do capítulo 4 e 5, porque nos ensina que lutar por quem amamos exige coragem. Ele não lutou apenas pela sua família, também, mas abarcou outras famílias. Diante da oposição e das dificuldades, Neemias e o povo permaneceram firmes, protegendo uns aos outros e confiando em Deus. E naquele caso específico, ainda pegaram em armas para se defenderem. A reconstrução dos muros de Jerusalém simboliza o quê? A força necessária para enfrentar desafios e não desistir daqueles que são importantes para nós. E esta passagem nos lembra que a verdadeira coragem está em seguir adiante, mesmo diante das adversidades. Agora estamos projetando a atividade, um momento de reflexão.
Qual é a sugestão? Escrever seu diário de coragem. Você vai fazer um registro do desafio que enfrentou. Vai colocar também como é que você se sentiu e escrever o que deu forças para continuar. A sua história pode ser inspiradora para outras pessoas. Da mesma forma que a história de Neemias é uma inspiração para todos nós, além dos ensinamentos que nós temos no livro, conforme nós chamamos de Neemias, e que você possa também descobrir a coragem dentro de você, a fim de que haja transformação na sua vida, no seu jeito de ser e de viver. E aqui está a proposta diária de coragem. Qual foi o momento em que precisei ter coragem? Como eu me senti ao enfrentar esse desafio? O que me ajudou a continuar? Como Neemias pode me inspirar a ser mais corajoso? Nós finalizamos, portanto, a lição de número 8 e no outro mês, uma referência a março, primeiro domingo de março, estaremos falando sobre a lição de número 9, que é esta aqui. Quando parar não é uma opção. Vamos continuar no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 7. E depois vamos ver outros textos, conforme eu estou passando aqui, na lição 10, de volta ao essencial, continua com Neemias. Temos a lição de número 11, que é esta aqui, renova o seu sim para Deus, também Neemias. A 12, nós vamos aqui verificar, trata-se do livro de Neemias, e 13, sem dúvida alguma, se refere a Esther, porque o objetivo também é falar sobre o livro de Esther. Então, a lição de número 13 encerra com Esther. Esther ficou só com uma lição, mas se você quiser, a gente pode fazer outros vídeos sobre o livro, porque tem muita coisa e não é uma lição que vai ser suficiente para nos auxiliar na compreensão devida. Que Deus possa nos abençoar. Até o nosso próximo vídeo. E caso você queira, compartilhe este vídeo com outras pessoas para que possam também agregar conhecimento relacionado à palavra de Deus.